Vamos falar um pouquinho como é que foram esses 2 dias aí de volta às aulas aqui na capital. Você está me ouvindo bem, Maria Eu Amélia? estou te ouvindo muito bem. Então tá bem. Nós iniciamos ontem, né, o retorno às aulas presenciais de um segmento muito sofrido, que foi os alunos da educação infantil. Tanto as escolas, elas ficaram muito prejudicadas nesse período, quanto os alunos também, né? Porque as atividades remotas nessa faixa etária, principalmente de 0 a 3 anos, é quase que impossível, ou impossível. E 4 e 5 anos, a questão do uso da tela por um período muito longo também não é muito aconselhável. A gente teve que reduzir bem esse período com as crianças. Então, o retorno aconteceu ontem. Nós tivemos um retorno de 80% das escolas particulares em Belo Horizonte, que já retornaram com as atividades presenciais. E eu tive a oportunidade, o privilégio até de assistir em 2 escolas diferentes essa entrada das crianças. E eu vou te falar, Maria Amélia, que foi assim, um momento muito emocionante, sabe? Depois de um ano, quase um ano, né, e 3 meses, mais de um ano aí, com as escolas literalmente fechadas, os pais muito esperançosos, muitas pais emocionados na hora de entregar as crianças muito felizes. Então, assim, foi um momento mágico, um momento inesquecível. Uhum. Mas e os pais? Como é que você pode analisar o sentimento dos pais nesse momento, se eles estavam receosos ainda, né? Apesar da gente ter aí de crianças de 0 a 5 anos, esse é um momento que alguns pais sentem muito, né? São pais, assim, às vezes de primeira viagem, que deixa o filho ali pela primeira vez, e que a gente, que é mãe, eu lembro quando eu deixei meus 3 filhos pela primeira vez, a gente fica com o coração extremamente apertado. E nesse momento de pandemia, né, a situação é muito mais delicada, né, Zuleika? Com certeza, com certeza. Eu falo assim, que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós cuidamos das pérolas, né? Que são os nossos filhos, os nossos netos. Então, assim, é um sentimento, as famílias quando deixam pela primeira vez, tem um sentimento mesmo, assim, receoso de deixar a criança. E nesse período de pandemia, as crianças ficaram muito tempo longe da escola. A criança de 0 a 3 anos, ela precisa de uma readaptação, né? Então, nesse momento nas escolas, os pais que levaram as escolas, como foi facultativo, né? As famílias que tiveram condições de deixar as crianças, elas deixaram, mas as crianças que precisam continuar com as atividades remotas, continuarão com as atividades remotas. Eu senti os pais bem tranquilos, sabe, Maria Amélia? Muito tranquilos, muito seguros. As escolas por onde eu estive ontem pela manhã, famílias, muita segurança com relação aos protocolos. Apesar da gente saber, né, que a segurança não está em lugar algum, né? Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que a escola ela não foi fator de contaminação ou de aumento de índices aumentos de índice aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais, né? A gente sabe porque as nossas escolas não abriram em momento algum. Então, essa oscilação desses índices, às vezes muito alto, como foi em março, né? Que a nossa primeira promessa de reabertura foi 1º de março. Em março, nós tivemos aquele susto que foi mortes, assim, muitas mortes, que nos assustou profundamente, né? E os pais também. E a gente até achou que, nesse primeiro momento, nós teríamos uma adesão menor. Porque nos outros estados e nos outros municípios que abriram, a frequência, geralmente, ela é em torno de 30% a 40%. A gente nunca consegue avançar nesses percentuais. E em Belo Horizonte, eu não sei se é porque a ansiedade de voltar à escola e o período nosso foi muito mais longo do que em outros estados, nós tivemos aí uma expectativa de 30% a 40% e tivemos um índice bem maior
de pais que levaram os filhos. Uhum. Esse índice, o de 80% foi o número de escolas que abriu, né? Mas nós tivemos escolas que tiveram 80% de adesão de famílias. Uhum. Como as escolas elas estarão atendendo só o segmento da educação infantil, então, assim, a escola pode usar o colégio inteiro, a escola inteira, né? Então, assim, espaço é que não falta para fazer todo o distanciamento necessário nesse momento do retorno da educação infantil. Então, por Uhum. isso, assim, que teve uma adesão bem maior do que a gente estava esperando. A gente tem algumas regras, né? Ou seja, as crianças só podem ficar 4 horas, são 12 crianças nas salas de aula, com espaços bem separados. Como lidar com crianças pequenas, né? E impor esses limites nesses espaços. Olha, Maria Amélia, a escola, né? Eu faço 40 anos que eu estou dentro de uma escola. Então, assim, a escola é o lugar onde as crianças elas são protagonistas de qualquer construção que é com relação às normas, a combinados, né? Uhum. Então, todos os combinados que são feitos entre a professora e as crianças, eles são muito respeitados. É impressionante como as professoras, né, têm esse domínio de falar com as crianças numa linguagem deles, que se chama combinados, e esses combinados serem tão respeitados. Então, eu vi nessas escolas, eu cheguei a entrar até em 2 delas, vendo nas salas, a professora já determinando aonde cada um ia ficar. Então, elas têm muita facilidade para isso. É lógico que as crianças do maternal já existe uma outra dificuldade, né? São menores, além de ser menores, passaram um período muito grande ou com a família dentro de casa ou com alguma pessoa mais próxima, quer dizer, as crianças pequenas do maternal passaram um período muito grande. Elas têm mais dificuldade, porque existe para nós, se fosse uma época normal, teria o período de adaptação, né? Nessa faixa, as crianças terão que ficar um período menor, os pais não podem ficar dentro da escola, porque é uma das regras também, né, que as escolas têm adotado, dos pais não entrarem, para não ter esse tumulto e essas pessoas transitando dentro da escola. Uhum. Mas para as crianças nessa idade, já é mais difícil, né? Tanto para os pais deixarem, quanto para as crianças também não chorarem. Né? Então, o chorinho, a gente viu também o chorinho chegando, né? Mas é normal, porque é muito tempo sem escola. Né? Mas a questão das normas que a gente impõe, né, para que nós possamos trabalhar dentro do seguro, né, do quase que totalmente seguro, que eu falo que ninguém está totalmente seguro com esse problema da pandemia, mas as regras, quando postas pelas professoras, elas têm outra conotação. E nós temos certeza que eles vão ser protagonistas disso, né? Vão poder levar para casa os ensinamentos que eles têm aprendido na escola. Uhum. Tem uma pergunta, a Nath, ela fala o seguinte: minha filha tem 7 anos e está no 3º ano porque ela é adiantada. Sabem como vai ficar em Nova Lima? Nova Lima, nós tivemos hoje, lá em Nova Lima, né? E nós estamos, inclusive nós recebemos a notícia da abertura em primeira mão pelo prefeito, que foram assim, sensacionais, nos receberam hoje. Lá eles vão funcionar de 3 a 7 anos. A gente fala a idade porque existe idades de corte, né? Que a gente fala que é idade de corte. Mas se a criança estiver dentro da faixa etária ou estiver dentro do segmento que for aberto, porque lá em Nova Lima eles vão abrir o maternal, que é 3 anos, né? O 4 e 5, que a gente chama de pré-escola na nomenclatura, mas muitas escolas chamam de 1º e 2º período, ou infantil 1 e 2, que é o 4 e 5 anos, e vão abrir também, que é inédito, que nós não temos nenhuma escola que fez isso, nem em Belo Horizonte, eles vão abrir o Fundamental 1. O Fundamental 1 é do 1º ano
até o 5º ano. Eles vão abrir o 1º e o 2º ano. Então, se a filha dela estiver no 1º ou no 2º ano, ela vai estar dentro do retorno em Nova Lima. Agora, se ela tiver com 7 anos e está no 3º ano, ela vai ter que aguardar o ensino do fundamental seguinte retornar. Isso a partir de que dia que você falou, Zuleika? A Nova Lima volta a partir do dia 10 de maio. E as escolas municipais de Nova Lima, elas vão esperar um pouquinho mais para retornar. Elas voltam em meados de junho. Então, a previsão, de acordo com a nossa reunião de hoje, é que Nova Lima volte dia 10 até o 2º ano do fundamental, e logo quando for retornar, voltar a educação infantil do município, né, que será em meados de junho, 14 de junho, aí eles voltarão com todo o restante do fundamental. Também estão perguntando em Contagem, quando que as aulas presenciais voltam em Contagem? Hoje nós tivemos também, hoje foi uma maratona, né? Nós tivemos uma reunião 8 horas da manhã, 8h30 da manhã em Contagem e depois 11 horas em Nova Lima. Em Contagem, nós estivemos com a secretária. Em Contagem não tem previsão de retorno, não tem nenhuma data ainda. A secretária nos mostrou os protocolos de Contagem, já encaminhou os protocolos para o Ministério Público no dia 25 de março, mas ainda não obtiveram ainda um retorno com relação aos protocolos propostos. Já encaminhou também esses protocolos para o secretário de Saúde, para que ele possa analisar a parte sanitária que consta nesse protocolo, e eles não obtiveram respostas ainda desses 2 órgãos. Mas nós já temos uma agenda no dia 6 de maio agora. Nós vamos agora, então, encontrar com o secretário da Saúde e o comitê, né, para a gente saber mais ou menos uma data, porque realmente Contagem, as escolas e as famílias que precisam retornar estão assim pressionando, né, uma data para voltar. Mas a secretária disse... Isso acontece em Uberlândia também, né? Em Uberlândia também. Porque a Letícia está falando que tudo voltou, mas as escolas não voltaram em Uberlândia. É um questionamento que hoje nós fizemos, sabe, Maria Amélia? Que a escola, a gente sabe da importância da escola, né? A gente sabe que aonde quer que a gente esteja, nós estamos correndo risco, né? Nesse momento, em qualquer local. E as escolas não tiveram a oportunidade do retorno. E isso tem trazido sérios prejuízos. Não só prejuízos financeiros, porque as escolas que tinham que fechar suas portas, elas já fecharam. Hoje nós temos mais de 40% de escolas que encerraram definitivamente as suas atividades, né? Então, o que a gente hoje está querendo tentar resgatar com mais rapidez são as questões psicológicas e emocionais das crianças. A gente tem visto isso muito na participação dos médicos que fazem parte de grupos aí de retorno às aulas, eles demonstrando, né, todo o prejuízo indescritível, principalmente os psicólogos, os psiquiatras, que atinge não só as crianças pequenas, mas atinge também os adolescentes, né? A gente tem visto muito isso. Então, a gente não está querendo colocar ninguém em risco, a gente está querendo cuidar da saúde, sim, né? A escola, a educação, ela está muito ligada e muito alinhada com a saúde, né? Então, o que a gente está querendo é justamente preservar as crianças nessas condições da saúde física, né, mental e intelectual também. Zuleika, tem várias perguntas aqui. Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, tem várias aqui, Ibirité. Então, assim, essas cidades, você já tem alguma previsão? Porque as pessoas querem saber, né? Maria Amélia, o nosso problema em Minas, que nós temos um estado, é o estado que tem mais municípios, né? Nós temos um estado grande com muitos municípios. Nós não temos as ações que o Sinep pode fazer com relação a ações judiciais, todas elas foram tomadas, né? Até mesmo todas elas o ano passado. Todas as ações a gente tenta fazer com que atenda todo o município. Agora, o Supremo Tribunal Federal deixou
claro, né, que a responsabilidade da reabertura das escolas é exclusivamente da prefeitura. Então, é do prefeito. Não existe outra pessoa que possa abrir escola. Eu sei, hoje, por exemplo, nós tivemos 3 demandas, além das 2 pela manhã. À tarde, nós já encaminhamos, que não é o primeiro ofício, encaminhamos para Pedro Leopoldo, que estão com uma certa resistência com relação ao retorno, 7 Lagoas e Ribeirão das Neves. E a gente sabe que o que a gente tem orientado muito é que as escolas conversem com o executivo, né? Procurem os prefeitos, a Câmara Municipal, são essas pessoas que podem ajudar também, porque é uma avaliação local. Então, é preciso que se as famílias e a escola, se a comunidade deseja o retorno, elas devem saber o motivo, procurar saber, né? Já que existe, se existe protocolo, se existe uma previsão de datas, porque o Sinep ele fica muito limitado na ação local, por essa autonomia que as prefeituras têm, né, de determinar quando e como voltam. Agora, uma outra questão, na última sexta-feira, logo após que foi anunciado aí, o retorno, os professores fizeram uma manifestação na porta da prefeitura com receio, até porque a categoria ainda não foi vacinada contra a Covid-19 e não está no grupo prioritário. Existe aí alguma negociação, né, do Sinep para poder tentar que os professores sejam vacinados, para que a escola realmente possa voltar a funcionar, não só até 5 anos de idade, com crianças até 5 anos de idade, mas com crianças acima dessas idades? Maria Amélia, são 2 atores principais na escola, né? É a criança e o professor, né? Então, assim, não existe escola sem professor. Então, assim, o Sinep, ele respeita muito esse profissional, né? Desde o dia 18 de dezembro, a gente tem isso documentado, inclusive, que nós solicitamos tanto ao governo do estado quanto do município para que desse prioridade aos professores para que a gente pudesse voltar logo com mais segurança, né? Nós tivemos uma resposta dizendo que essas tratativas fariam parte do Plano Nacional de Vacinação e que eles estavam encaminhando um ofício para o Ministério da Saúde para que os professores fossem contemplados. Depois disso, a gente vem insistindo muito com essa vacina. Nós estamos com 2 demandas junto à Secretaria da Saúde do município de Belo Horizonte e hoje até eu sugeri também ao município de Nova Lima e aos municípios que quiserem participar, né, que a gente possa fazer um movimento mesmo para que essa vacinação aconteça. Que para nós também é seguro, né? Nenhuma escola quer que o nosso professor adoeça, isso é uma coisa óbvia. Então, a Secretaria da Saúde pediu para a gente um levantamento de todas as escolas de Belo Horizonte com o quantitativo e as funções, porque caso venha um número de vacinas que dê para vacinar os que são prioridades dentro da escola. Então, nós preenchemos um formulário vindo da prefeitura, onde a gente coloca o número de profissionais, né, não por preferência, mas por prioridade. Né? Por exemplo, primeiro os professores, a gente sabe, por exemplo, que alguns serviços são mais administrativos, que podem aguardar um pouco mais, que não tem não corre tanto risco do trânsito dentro da escola. Então, nós já fizemos esse alinhamento junto à Secretaria de Belo Horizonte, do município de Belo Horizonte. E a gente tem torcido muito para que isso aconteça. A gente entende perfeitamente a manifestação dos professores, mas nesse momento a gente também está vendo muito a situação das crianças, né? Das famílias, né? Do tempo que a gente está aí sem as aulas presenciais. E nós estamos torcendo para que isso aconteça, porque a gente sabe, um professor doente, né, o quanto vai ser prejudicial, e a gente sabe o quanto esse Covid mata. Então, a gente está tentando, de todas as formas, conseguir, né,
e participando de todos os movimentos. Em Brasília, a gente tem um grupo lá, que é da federação, da confederação. Então, aonde fala de vacina, nós estamos juntos para poder ajudar e tentar trazer essa vacina para os nossos professores. Uhum. Agora, dentro das escolas, as que já voltaram, as que já retornaram, né, é obrigatório, né, o uso de máscara, assim como também é obrigatório ou todos os outros protocolos, né? Sim. Nós recebemos os protocolos do município de Belo Horizonte, eles foram publicados no final dessa semana. Né? Então, foi na coletiva que a secretária estava, eu também estava presente na coletiva quando foi anunciada a reabertura, eu fui convidada até em cima da hora, mas estive lá presente, né? E fiquei feliz de saber que nós íamos abrir. Só que esses protocolos eles foram publicados no final da semana. Então, ninguém consegue organizar uma escola com um protocolo que é publicado num sábado, num domingo. Nós abrimos ontem. Então, desde o ano passado, desde junho do ano passado, que nós fizemos uma parceria com a AMECI, que é a Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções. Por que o Sinep fez essa parceria? Porque lá são 180 profissionais que tratam exatamente de epidemiologia e de infecções, né, de sistemas, várias pandemias, não é só a questão dessa agora, mas de outras que já houveram, né, já aconteceram. E nós mandamos esse protocolo tanto para o Estado quanto para o município. Nós entregamos em mãos esses protocolos. Muitas escolas adotaram esses protocolos. Então, existe uma divergência em dois pontos do protocolo oficial da Prefeitura e dos que nós estamos adotando. E outras empresas também têm feito essa assessoria. Com relação ao distanciamento, a Prefeitura colocou 2 metros de distanciamento. Né? Nós estamos considerando 1,5 metro, porque na educação infantil, raramente a criança fica totalmente dentro de sala. 1,5 metro, de acordo com o CDC, né, ele é de 1 a 1,5 metro. 1 metro, quando você estiver na área externa, você pode até 1 metro de distanciamento, é o aconselhável. E só lembrando que o CDC é um órgão americano. Sim, é um órgão americano, né? Ele que deu, inclusive o Comitê de Belo Horizonte vem seguindo essas orientações do CDC, né? Sim. Então, nós estamos adotando os protocolos e a própria secretária disse que nós teríamos essa autonomia justamente porque as escolas já estavam prontas. As escolas fizeram marcação no chão, fizeram marcação pela escola inteira. Então, não tinha como a gente receber um protocolo num sábado, num domingo, e na segunda-feira abrir com todos o protocolo que a Prefeitura publicou. Os protocolos que nós temos, eles são totalmente compatíveis com o da Prefeitura. Eu acho que até muito mais robustos com alguns itens. E a questão da carga horária, de 4 horas na escola, a gente colocou 4h30 por uma questão de carga horária mesmo do professor. Porque o professor ele é contratado por carga horária, ele não é contratado por hora, ele é contratado por aula. Então, a gente pediu na época, a secretária também, que observasse isso, que isso pode não resolver para a escola pública, mas para a escola particular isso é importante. A meia hora ali, ela compõe a carga horária do professor. Né? Mas, no mais, assim, todos os protocolos exigidos de máscara, álcool gel, as pias, né? Em vários locais, as escolas colocaram aquelas pias móveis em vários locais para que haja a higienização das mãos, treinamento com os profissionais da limpeza para que qualquer ambiente que for usado, quando as crianças saem, automaticamente a turma da limpeza já vem fazendo a higienização toda do local. Então, assim, com relação a protocolos, eu acredito que as escolas têm atendido e têm ficado assim, bem seguros. Uhum. E qual que é a previsão? Já existe uma previsão para ampliar o retorno aqui em Belo Horizonte e em outras cidades que já estão aí com aulas presenciais? O retorno de crianças acima dos 5 anos de idade?
Em Belo Horizonte, na nossa reunião, né, o que foi proposto é que nós ficássemos 3 semanas controlando esse fluxo e a questão do índice de contaminação, de ocupação de leitos, principalmente o leito que ainda nós estamos em vermelho, né? Com relação ao RT, nós já estamos no verde, né? Apesar de não estarmos com a queda totalmente como nós desejamos que ela estivesse. Já cresceu, já subiu um pouquinho. Já subiu um pouquinho, né? Pois é. Então, assim, a gente vai ter que saber lidar com essas questões todas aí, porque realmente essa flutuação do aumenta, diminui, a gente vai ter que, nós vamos ter que nos adequando de acordo como for acontecendo, né? Mas a gente pede muito, sabe, Maria Amélia? O que a gente tem pedido muito é que as escolas sejam consideradas, né? Que sejam prioridade, né? A gente tem visto tantos problemas, né? Com as famílias, com as crianças. A gente sabe que tem alguns serviços que podem aguardar um pouco mais em função da saúde e dessas perdas todas que são irreparáveis nas crianças. Uhum. Então, ainda não tem uma data, no mínimo Não. 3 semanas. No mínimo 3 semanas. Tá. E para outros estabelecimentos como de ensino, como, por exemplo, as faculdades e universidades privadas, existe aí uma previsão de volta, né? Principalmente alunos que precisam de laboratórios, tipo alunos de medicina, de odontologia, né? Uhum. O que nós estamos pedindo agora é justamente esse grupo de alunos que precisam de laboratórios, né? O ano passado nós tivemos essa concessão aí, retorno presencial das universidades e das faculdades, nem é tocado em reunião. Eles é como se não precisasse. As universidades, a não ser as que têm, né, os laboratórios e precisam dessas aulas práticas, mas não é tocado. É como se a adaptação já fosse uma coisa certa, e a gente sabe que até mesmo os universitários precisam de convivência também, né? Isso faz bem. A gente vê aí muitos movimentos de universitários, principalmente esses que necessitam, né, de ir para ambulatórios, para poder atender em consultórios. Isso. Pedirem o retorno das aulas presenciais por conta até mesmo de um cumprimento de uma carga horária determinada pelo Ministério da Educação. É verdade. Em Betim, as aulas de laboratório já foram autorizadas a funcionar, né? Também em Betim, hoje, nós já ficamos sabendo hoje, nós não tivemos com o prefeito, mas ele publicou um vídeo. Voltam as crianças de 0 a 5 anos e lá as atividades de laboratório das faculdades e das escolas técnicas que precisam das aulas né, experimentais, presenciais, elas serão liberadas. Em Belo Horizonte, a gente também está pedindo que sejam liberadas também. Apesar de que, no ano passado, essas aulas foram só liberadas a pedidos individuais. O Cinep tentou intervir para que todas tivessem, mas a secretaria, a vigilância sanitária estava solicitando que cada entidade fizesse a sua negociação para o retorno, porque dependia também, na época também, da concessão aí. Eu perdi seu áudio aí no final. Que permitisse a concessão de... Porque aí os professores teriam que retornar também. Então, deveria ter um acordo também com o sindicato dos professores para que os professores pudessem dar as aulas presenciais. Uhum. Agora, porque o que a gente viu no início desse ano, antes, né, do dia 6 de março, é que algumas universidades já haviam, inclusive, liberado os alunos para poder trabalhar nesses laboratórios, para ter aula nesses laboratórios, né? E aí, logicamente, com o fechamento, fecha tudo, e aí voltam só as aulas virtuais, né? Isso. Agora, o retorno, efetivamente, você acredita que vai ser a partir de quando?
Olha, em todo o estado, 853 municípios, ou seja, eu sei que é muito difícil falar em cima desses 853 municípios, né? Mas se você tem aí já alguma tratativa em relação a isso. não, tratativa nenhuma, né? Nós temos essa dificuldade justamente porque alguns municípios adotaram o Minas Consciente, estão seguindo as regras do Minas Consciente, e quando o governador solta alguma mudança dentro do plano do Minas Consciente, esses municípios que aderiram, eles também vão seguindo, né? A dificuldade maior, Maria Amélia, que eu vejo é que não existe assim, se nós tivéssemos um ordenamento melhor, sabe? Eu acho que desde o princípio da pandemia nós ficamos um pouco soltos, sem um ordenamento para lidar com esse momento difícil. Então, assim, partindo do governo federal até, né, o municipal, nós, escolas, ficamos sem parâmetros, né? Então, assim, quando a gente vê que tem alguns municípios agora com essa total liberdade de voltar ou não, tira até mesmo a responsabilidade do governador, né? Mesmo quando ele coloca todo um planejamento que foi feito, que eu presenciei, participei, inclusive, junto em alguns momentos, e até mesmo da maneira como está sendo conduzido essa flexibilização através do Estado, porque fica muito difícil, por exemplo, hoje, né? Belo Horizonte aberto, tudo aberto, escola funcionando, aí você vai Contagem, que é tão próximo da gente, tá tudo aberto, tudo funcionando, a escola está fechada. Então, assim, é muito difícil. No dia da coletiva, teve um repórter que fez uma pergunta que eu queria muito saber a resposta, mas não responderam. Falaram assim, por que os prefeitos não se reúnem junto com o governador para ter uma pauta única para um bem comum, né? Então, é isso que eu não entendo. Se nós estamos tratando de saúde, se é tão importante a educação, se é tão importante, todo o serviço é essencial, porque todos estão trabalhando, porque precisam trabalhar. Ninguém que está trabalhando, porque, né? Então, assim, se houvesse um ordenamento melhor, uma comunicação melhor, né? Que ninguém precisasse ser o protagonista da reabertura ou o protagonista da Covid ou constar em algum livro de história do Brasil, não é isso. Eu acho assim, sabe, levou-se muito por questões pessoais, questões políticas, essas questões da saúde, e eu fico muito triste, porque quando a gente vê as pessoas morrendo, a gente fica um pouco perdida. Até a escola, quando pede o retorno, ela também se sente coagida, né, em ter que abrir sabendo dos problemas que a gente sabe que pode enfrentar, né? Então, assim, é muito difícil. É verdade. Agora, Zuleika, para a gente poder encerrar, vamos falar um pouquinho sobre a questão do bolso do pai, né? Como ficam as questões da mensalidade, desconto, para esse período em que todo mundo aí, né? A gente sabe que muitos pais acabaram transferindo os alunos de escolas particulares para escolas públicas, exatamente por um momento extremamente crítico que todo o país e todo mundo está vivendo, né? É verdade. Maria Amélia, as escolas, mesmo antes da pandemia, muitas escolas, eu falo pelo tempo, né, que eu estou dentro de escola, a gente tem um cuidado muito grande com as famílias. As famílias, quando passam por qualquer tipo de condição que vá afetar, né, ou uma questão de doença, ou perder um emprego, as escolas têm muito cuidado com essas famílias. Porque a maioria das famílias que estão com a gente, elas estão porque querem estar com a gente. A escola particular é uma opção, né? Então, a gente tem muito cuidado, muito acolhimento com essas famílias. No ano passado, nós tivemos momentos muito conturbados porque todo mundo preocupou na questão de salvar os professores e os alunos precisavam das atividades online, e a gente não sabia como é que ia fazer isso, ninguém nunca deu aula online. E, por outro lado, o Ministério Público
fixou na questão da mensalidade. Então começou aquela guerra, foi uma guerra que nós enfrentamos, né, no início do ano passado, no princípio. E várias escolas deram desconto, até mesmo sem fazer conta, sem ver como é que ela precisava de resolver o problema, ela precisava de acudir, né? Uhum. Agora que todos nós sabemos como funciona a pandemia, 2021 está mais tranquilo, porque as famílias que continuam tendo essa perda, algumas já até recuperaram, mas muitas ainda continuam tendo essa perda. As escolas, elas têm um canal de comunicação para atender essas famílias, né? As famílias que precisam, elas devem procurar a escola. Todas as escolas devem, né? A orientação nossa sempre foi e sempre será essa. A partir do momento que você tem um pai com você, você tem não é um cliente, você tem uma família que está ali para que você ajude a formar aquela criança, né? Então, não é uma venda de produto só, né? A gente não pode estar vendendo produto. Existe um custo para isso, sim, mas as escolas, elas sempre estiveram abertas para atender as demandas das famílias. E eu acredito que em 2021 está mais tranquilo, pelo que eu vejo, né? Na minha escola, inclusive, eu vejo que é bem mais tranquilo. Os pais estão já conseguindo se organizar. Mas toda escola deve ter um canal de comunicação para receber essas famílias, né, com dificuldades. Uhum. Ok, então, Zuleika, muito obrigada. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre a questão da escola pública, mas a gente está conversando aqui com a Zuleika Reis Ávila. Ela é presidente do Sindicato das Escolas Particulares, né? O que a gente sabe é que no dia 3 de maio as escolas públicas voltam aqui na capital. Né? Isso mesmo. Está marcado para começar no dia 3 de maio, segunda-feira. Uhum. Se Deus quiser. Então, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, né? A gente espera aí que todo o país consiga eliminar esse vírus, né? E que a gente consiga ter uma volta normal para todos nós, não só as escolas, mas para todas as atividades também, né? É verdade. Eu que agradeço, né, o carinho. Hoje em dia sempre me procurou, eu sou sempre disposta a colaborar, né, porque a vida do jornalista, vocês que buscam, né, as informações, eu sei que não é fácil e a gente tem que ter, né, disponibilidade para estar sempre atendendo. Eu agradeço muito aí o seu convite, adorei fazer esse momento, né, e esclarecer. E estou às ordens. Muito obrigada, a gente que agradece. Lembrando, Zuleika, que se você quiser indicar para alguém, para qualquer família ou para qualquer pessoa que queira ver, essa live ela fica salva aqui no IGTV do Instagram do Jornal Hoje em Dia. Ela também vai para o canal do YouTube do Jornal do Hoje em Dia, ou então você pode procurar outras informações no portal do Jornal Hoje em Dia. E muito obrigada mesmo, uma ótima noite para você. E para todos que nos assistiram aí. Obrigada, né? Também a todos que nos assistiram. Um grande beijo para você, Maria Amélia. Muito obrigada. Obrigada. O Hoje em Dia ao Vivo tem o apoio das faculdades Kennedy Promove e a gente volta amanhã com mais um tema. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.